Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal no YouTube, com o tema hoje, qual será o melhor investimento para 2025? Ou seja, a pergunta que todo mundo faz, aonde investir em 2025? E eu vou fazer um vídeo um pouco diferente do que a maioria das pessoas estão fazendo, porque elas estão tentando adivinhar o futuro, e eu já posso te dizer de cara, todo mundo que tentar prever o mercado de capitais através de uma bola de cristal estará fadado a comer caco de vidro. Presta muita atenção nisso, que você nunca mais vai ficar se perguntando qual é o melhor investimento, qual é o melhor investimento do mês, qual é o melhor investimento do ano, e tem gente que procura até o melhor investimento do dia, se esquecendo que o dinheiro grande do mercado financeiro não está nem em comprar, nem em vender, está somente em esperar. Se esse vídeo estiver fazendo sentido para você, se esse vídeo vai te ajudar a evoluir, se vai te ajudar a entender um pouquinho mais sobre investimentos, eu preciso te pedir uma gentileza. Se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo, dá o like, ou se não gostar também, dá o chamado dislike. O importante é que você tenha alguma ação, não fique aí parado sem fazer nada. Como é que vai ser a dinâmica desse vídeo aqui, turma? Eu vou passar pelas classes de ativos para dar a minha opinião sobre cada uma delas, mas eu já te mostrei que opinião no mercado financeiro não vale praticamente nada. É só olhar o Boletim Focus, que é a opinião dos maiores economistas do Brasil, das maiores instituições financeiras e que geralmente não valem de nada, porque ele mostra uma coisa em janeiro e em dezembro acontece completamente outra, tendo visto que são os maiores economistas e as maiores instituições. Então o que eu vou fazer com você é um pouco diferente. Eu vou passar em cada cenário e não vou ficar em cima do muro, eu vou dar a minha opinião sobre o que eu acho. Mas eu já te adianto, um bom investimento é um investimento diversificado de uma carteira de investimento que tenha várias alocações na questão geográfica, nas questões de classe de ativos, nas questões de moeda forte, como no nosso caso é o dólar. Beleza, turma? Então não se deixe enganar mais por esse tipo de vídeo. A gente vai percorrer aqui sim as classes de ativos, mas ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. E quem disser que sabe, está errado. É muito fácil uma pessoa ficar prevendo crise todo ano, uma hora a crise acontece, ela vai dizer que acertou, ou ficar prevendo grandes altas de alguns ativos, em algum ano acaba acontecendo e ela vai dizer que acertou. Então não confie nesse tipo de gente, não confie nesse tipo de vídeo, entenda que o seu grande poder está em diversificar, em preparar sua carteira para que ela possa surfar em qualquer momento. Mas vamos lá, vamos começar aqui com renda fixa. Então, presta atenção comigo aqui, ó. Para começar a falar de renda fixa, você precisa entender nossa taxa básica de juros, que é a taxa Selic, está atualmente em 12,25. Então, nós tínhamos um juro que começou o ano lá acima de 13, veio caindo, todo mundo acreditava numa perspectiva de baixa por conta do descontrole fiscal do governo, por conta da quantidade de despreparo que nós temos tanto do presidente quanto do ministro da Economia. Nós, enquanto o mundo está baixando os juros, enquanto o mundo está se aproximando de controlar a inflação, nós temos aqui no Brasil um descontrole de inflação, um descontrole fiscal e um juro em tendência de alta. Para quem não sabe o que é taxa Selic, é taxa básica de juros. Então, a nossa taxa básica hoje está em 12,25. E olha só, para falar de renda fixa, eu tenho que te mostrar os títulos que carregam o menor risco do mercado, que são os títulos do Tesouro Direto, do programa do Tesouro Direto. Lembrando que você não compra o Tesouro Direto, você compra os títulos que estão dentro do programa. Atualmente, nós temos pré-fixados pagando mais de 15%, nós temos os híbridos, né, que tem pré-fixado e pós-fixado junto, que é um índice, mais uma parte pré-fixada, que está pagando IPCA, ou seja, a inflação mais 7,71. Esses títulos já navegaram aí nas últimas semanas acima de IPCA mais 8, ou seja, você vai receber, além da correção da inflação, mais 8%, que é um bom retorno. E temos aqui também o Tesouro Selic, que vai te pagar a taxa Selic, uma vez que ela está numa curva crescente. Por que você precisa olhar para isso aqui para pensar em renda fixa, que é a primeira classe de ativo que nós estamos falando? Tudo deriva daqui. Você pega os títulos mais seguros e se você vai correr mais risco, você tem que exigir mais retorno. Então, se você pegar, por exemplo, um CDB pré-fixado de 2027,
ele tem que pagar mais do que 15,40, senão não vale a pena. Até porque a maioria dos CDBs não tem liquidez, que é certificado de depósito bancário, e os pré-fixados aqui, apesar de ter grande volatilidade de marcação a mercado, porque à medida que o juro muda, o valor do título muda, se você levá-lo até o vencimento você não tem problema, mas você tem grandes riscos aqui de marcação a mercado se você fizer um resgate antecipado. O que não ocorre no Tesouro Selic, que é um título que só paga a Selic, então ele tende a ter uma oscilação muito pequenininha, o que não vai te dar essas questões de marcação a mercado. Então, muita gente diz, a renda fixa está num momento muito interessante, eu concordo, porque por conta dos desarranjos do governo está pagando muito bem, ou seja, sem risco, quase 16% ao ano é uma boa rentabilidade. Óbvio que depende muito da inflação, porque se a inflação for muito alta, de nada vai ter valido. Se você tiver uma inflação de 15 e um investimento de 15, você praticamente não ganhou nada. Muito possivelmente, você só repôs o seu valor de compra, o seu poder de compra. E muita gente vai dizer assim, não, é uma hora boa de investir em renda fixa, por isso fica uma hora ruim de investir em ações. Eu não concordo com esse ponto. Eu tenho uma exposição em renda fixa, uma exposição em renda variável, uma exposição em ativos internacionais baseadas em dólar. Então, nesse momento, eu compro um pouquinho de renda fixa, mas eu também uso as minhas reservas para comprar de maneira mais forte renda variável, porque o mercado está assustado. Se o juro está alto, se os títulos públicos estão pagando muita coisa, todo mundo tende a fugir de ações. Então, eu não vejo essa situação de ser um ou ser outro. Eu acho que é um bom momento para pegar um pouquinho de renda fixa, sem esquecer a parte de renda variável. E olha só, falando em renda variável, nós temos aqui o Ibovespa, que é a nossa cesta de ações aqui no Brasil, que representa o nosso mercado de ações como um todo. O Ibovespa está atualmente em 120 mil pontos e no ano está caindo 9%. Vejam, vocês vão ver que eu vou mostrar o S&P 500, que é a carteira teórica de ações das 500 maiores ações dos Estados Unidos, e vocês vão ver como a gente está num descompasso absurdo. Então, no ano, o Ibovespa está negativo em menos 9%. Ou seja, quem investiu no Ibovespa esse ano, começou lá em janeiro, está terminando o ano com menos 9%. Olha só, o Ibovespa já atingiu aqui esse ano mesmo 135 mil pontos, e agora recua até 120 mil pontos. O que você tem que olhar? Olha só esse indicador. Esse indicador chama-se PL, é a relação de preço-lucro do Ibovespa. É o preço de todas as ações do índice dividido pelo lucro desse conjunto de ações. O Ibovespa é composto por 86 papéis, que são as maiores empresas do nosso país. E relação preço-lucro significa o preço que você paga dividido pelo lucro das ações representado em anos. Então, o que significa? Se você comprar o Ibovespa hoje e essas ações distribuíssem todo o seu lucro para os acionistas, em 7 anos, em 7,96, quase 8 anos, você teria de volta o seu dinheiro investido. Isso é um indicador de preço. Vejam, na minha opinião, a bolsa está barata, porque está hoje com um PL de 7,96, sendo que a média é de 10,96, ou seja, está 3 pontos abaixo da média. Vocês podem perguntar, ali em 22 estava mais barato ainda, né? A gente tinha ali um PL de 5, então era de graça. Nossa bolsa de valores ali em 22 estava de graça e agora ela continua barata, continua abaixo da média. Existe uma tendência, pessoal, muito grande, muito acima da média, volta para as médias, muito abaixo da média, volta para as médias. Veja aqui em 20, muito acima das médias, volta para as médias, muito abaixo das médias, está indo em direção da média. Então eu considero um momento onde a gente tem juros altos, mercado assustado, título público pagando muito bem, esses costumam ser os melhores momentos de investimento em renda variável. Então, como eu disse, eu estou comprando renda fixa, né? Principalmente para pegar grandes ganhos de marcação ao mercado, mas também estou investindo fortemente parte das reservas que eu construí ao longo do tempo em renda variável e comprando ações, porque eu considero que a nossa bolsa de valores está muito barata, não está de graça como teve há uns anos atrás, mas ainda continua muito barata e longe das médias.
Terceiro ponto, IFIX, Índice de Fundos Imobiliários. Então a gente já falou de renda fixa, já falou de renda variável na parte de ações aqui no Brasil e agora tem que falar sobre renda variável na parte de fundos imobiliários. Obviamente, né, se o Ibovespa está caindo 9%, o IFIX está num caminho parecido. De um lado, o Ibovespa é o nosso pacote de ações, do outro lado, o IFIX é o índice de fundos imobiliários, que representa o mercado de fundos imobiliários. Nesse ano também está acumulando quase 9% de perda. É natural que haja uma concorrência da renda fixa com o índice de fundos imobiliários, com os ativos, né, fundos imobiliários, porque quanto mais a renda fixa paga, mais o mercado deprecia o ativo chamado fundo imobiliário para que ele pague parecido. Então, é normal de se esperar. Nós perdemos aqui em dezembro os 3.000 pontos, pegamos ali a faixa de 2.800 pontos, então está caindo quase 9%. Eu também considero um ótimo momento para investir em fundos imobiliários, porque o dividend yield está muito bom, porque está muito parecido com o da renda fixa, mas no longo prazo você pode ter grandes ganhos na cota. Porque em fundo imobiliário tem duas maneiras de ganhar dinheiro. Uma é com a valorização da cota, o outro é com os dividendos que você recebe mensalmente. Se você está comprando renda, para o futuro, esse é um bom momento. Veja, nós já estivemos nas máximas aqui, 3.400 pontos, e hoje estamos rondando ali a casa de 3.000 pontos, ora um pouquinho abaixo, ora um pouquinho acima. O que acontece é que nos últimos 5 dias a gente teve uma disparada aqui dos 2.800 até os 3.000 pontos, que representaram alguma coisa em torno de 3,5%. Então, mais uma vez, eu não consigo prever o que vai acontecer. Eu não sei se renda fixa vai estar bem ou mal em 25. Eu não sei se ações estarão pagando bem, se valorizando, se estará caindo. Eu não sei se fundo imobiliário vai estar numa crescente em 25 ou se vai estar caindo. O que eu sei é o que eu faço com o meu dinheiro. Então eu considero um momento atrativo porque o mercado está assustado e o que as pessoas não querem eu quero. É assim que eu ganho dinheiro, andando no fluxo contrário do mercado. E agora vamos olhar aqui o SP500, mas antes de olhar o SP500, vamos olhar aqui o que aconteceu com o dólar esse ano, né? Porque é um outro caminho que eu sigo. Então eu tenho parte aqui no Brasil e tenho parte também no exterior, investido em moeda forte, para que os desarranjos fiscais, para que o descontrole político, como eu não posso controlar, eu simplesmente invisto em moeda forte, uma vez que o real tem 30 anos de idade e o dólar já passou de 500, então o dólar se provou no tempo. Vamos ver o que aconteceu com o dólar, então, esse ano. No último ano, o dólar passou aqui por volta de 4,80 até 6,19 atualmente, subindo quase 30%. Então é isso que aconteceu. Nós começamos aqui janeiro com o dólar por volta... deixa eu tirar isso aqui. Nós começamos janeiro por volta de 4,80, estamos finalizando dezembro perto de 6,20, já tendo atingido ali 6,30. Então, quase 30% de valorização só durante o ano de 2024. E sem contar isso, como eu falei que o Ibovespa e o nosso país está na contramão do mundo, o S&P 500 esse ano se valorizou 26,87%. 27% de valorização. Olha que interessante. Quando eu junto a valorização do dólar com a valorização do S&P, porque, pensem, dólar por dólar não representa um grande investimento. Então eu preciso ter dólar, mas preciso investir nos Estados Unidos. E eu particularmente invisto no S&P, acredito nos Estados Unidos como a maior potência econômica mundial. Então eu peguei 30% em dólar e mais 27% de valorização lá, o que vai me dar aí quase 60% de valorização. Então pensem comigo, enquanto minha carteira aqui do Ibovespa sofreu, enquanto meus fundos imobiliários sofreram, em renda fixa eu consegui ter um ganho legal, com dividendos, que é renda que vem desses ativos aqui no Brasil, eu consegui ter também um bom resultado, e os meus investimentos nos Estados Unidos pagaram todas as perdas aqui do Brasil e ainda sobrou dinheiro. Então, eu não sei se o S&P está caro ou está barato, mas eu vou continuar investindo lá, porque eu não tenho intenção de adivinhar para onde esse mercado vai. Olha que interessante. Há muitos anos
Esse é o máximo do S&P, né? Dá para ver que o S&P 500 está nas máximas, nos topos históricos. Quando isso acontece, existe grande chance de correção, mas eu não vou tentar adivinhar esse momento. O que eu faço é ir rebalanceando minha carteira de investimentos ao longo do tempo. Então, por mais que aparentemente esteja caro, aparentemente está nas máximas, eu continuo investido lá, porque foi esse pedaço da minha carteira que fez com que minha carteira tivesse um rendimento acima da média nesse ano. Bom, pessoal, resumindo então, passamos por renda fixa, que está pagando muito bem aqui no nosso país, óbvio, a depender da inflação. Passamos por ações que eu considero um momento muito interessante para comprar, porque está barato. Pode ficar mais barato ainda, mas segundo o indicador que a gente viu, que é de preço-lucro, está no momento barato. Índice de fundos imobiliários e FIX, essa classe de ativos fundos imobiliários, enquanto o juro estiver alto, é uma classe de ativos que vai sofrer muito e eu vou continuar comprando renda. Nos Estados Unidos, eu tive a maior rentabilidade da minha carteira nesse ano, 30% em dólar, 27% em S&P, onde equalizou toda a minha carteira e fez com que ela ficasse bem positiva. E lá nos Estados Unidos, óbvio, como está muito alto, como está muito nos topos, como está nas máximas históricas, eu não aumento o investimento que eu tenho lá, eu só vou surfando essa onda, enquanto em ações e fundos imobiliários minha carteira cai um pouco, eu vou reinvestir e fazer os novos aportes nessas classes de ativos, rebalanceando sempre minha carteira, sem tentar adivinhar qual é o melhor ativo, qual é o melhor investimento do ano e blá, 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 blá. Então, turma, eu espero ter te ajudado a entender como investir melhor em 2025 através dessa análise de todas as classes de ativos que eu invisto dentro do mercado financeiro, para que você não fique mais fazendo esse tipo de pergunta, querendo descobrir qual é o melhor investimento, sendo que o melhor investimento é ter uma carteira de investimentos bem alocada, bem distribuída e bem diversificada. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve, manda para mais pessoas para que elas percam essa crença de procurar o melhor ativo e elas estão sempre batendo a cabeça. Me ajuda com o propósito desse canal, que é mudar a vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas através do conhecimento para que elas possam ser prósperas financeiramente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.